pouquinho sobre este assunto, mas agora a gente volta para um outro tema importante. Chegou a hora da gente receber Guilherme Gonçalves, advogado e professor de Direito Eleitoral, aqui na nossa programação. Professor, muito obrigada aí pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui à BMC News, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, a honra de estar podendo interagir com vocês da BMC News. Muito obrigada. Bom, acho que é um tema muito importante, a gente tem que falar bastante sobre este assunto, né? Queria começar exatamente trazendo aí a nossa conversa, esses destaques que a gente tem visto muito sobre o cenário eleitoral. TRE rejeitou a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro, que agora, né, não vai mais poder se candidatar aqui em São Paulo. Para a gente entender especificamente, cabe recurso dessa decisão ou realmente Moro está fora dessas eleições? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que essa questão do domicílio eleitoral era uma questão, eu que trabalho há 27 anos com direito eleitoral, relativamente superada, né? Porque, até como eu brinco em sala de aula, eu conversava ontem com o próprio advogado do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que o domicílio eleitoral, ele de fato é distinto do domicílio civil. Você não precisa morar ou residir no local onde você quer exercer seus direitos políticos. Mas a legislação eleitoral, sobretudo com a regulamentação para as eleições de 2022, ela é muito explícita ao exigir algum tipo de vínculo, né? O vínculo pode ser negocial, de preferência, política, etc. E o TRE de São Paulo, por 4-2, entendeu que não havia nenhum tipo de vínculo, porque as provas apresentadas eram insuficientes a enunciar qualquer coisa, sobretudo por ser incontroverso, que a vida política, a vida profissional, os vínculos residenciais, comerciais, quer dizer, a OAB do Sérgio Moro, o fato, me parece que os dois principais argumentos são o fato dele ter dito na defesa que São Paulo era um hub, ou seja, uma conexão, e ele ser o presidente, desde fevereiro desse ano, do partido ao qual ele estava afiliado até 30 de março, Podemos do Paraná. Mas é cabível o recurso sim, é um recurso ordinário ao Tribunal Superior Eleitoral, e lá o Tribunal Superior Eleitoral pode rediscutir essa matéria, sem, contudo, ingressar na questão probatória, né? O que está no processo fica. Eu, particularmente, acho que há chances, sim, e boas, né? Até pela qualidade da advocacia que tem o ex-juiz Sérgio Moro, né? Apesar do advogado do PT ter sido muito feliz na sustentação ontem, eu assisti, mas me parece, segundo informações que a gente tem aqui do Paraná, que o desejo dele é se candidatar aqui pelo Paraná mesmo, né? Então, ainda que caiba recurso, de fato, acho que o ex-juiz Sérgio Moro vai querer enfrentar as eleições, se conseguir, evidentemente, a legenda aqui no estado do Paraná. É exatamente isso que eu ia perguntar, doutor. Se existe, então, a possibilidade dele se candidatar pelo Paraná ainda? Sim, o que houve não foi o cancelamento da inscrição ou do registro eleitoral do ex-juiz, mas sim esse pedido de transferência. O efeito necessário e jurídico dessa decisão é a validação da inscrição originária dele, que é aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e a princípio ele tem esta característica, essa condição de elegibilidade, o domicílio eleitoral atendido. A questão toda é que, como ele trocou de partido, com o diretório saiu do Podemos e se filiou à União Brasil por São Paulo, e ainda que a filiação tenha caráter nacional, existe a possibilidade do União Brasil do Paraná impugnar a filiação dele de acordo com seus estatutos, né? E aí, para colocar já que nós estamos num jornal de debate, uma pimenta, hoje, o União Brasil do Estado do Paraná está absolutamente coordenado com a base do presidente Bolsonaro, né? E, inclusive, participando da coligação do atual governador de estado, que é candidato à reeleição, o Ratinho Júnior, e vários parlamentares do União Brasil do Paraná são explicitamente da base de apoio do Bolsonaro. A questão que fica é se o partido União Brasil aqui do Paraná vai aceitar o juiz Sérgio Moro, gerando, claro que vai gerar um certo abalo nessa aliança política do União Brasil Paranaense com o Ratinho Júnior e com a base do presidente Bolsonaro, sobretudo se ele for candidato a senador, porque o presidente Bolsonaro apoia aqui no Paraná, explicitamente, um outro candidato a senador do seu partido, né, o deputado federal Paulo Martins, do PL. Mas, juridicamente, ele pode se candidatar sim, desde que o partido o homologue numa convenção, o aceite como filiado aqui no estado do Paraná. Ou seja, se ele realmente se candidatar pelo Paraná, ele vai ter que apoiar o presidente Jair Bolsonaro, né? Assim como a base aí do Paraná. Ele agora que está no União Brasil, né? Partido que não vai ter candidato a governador, né? Pode ser candidato a Senado sem uma chapa completa?
Pode sim. Ele pode, inclusive, ser candidato a governador, né? A princípio, a regra que hoje se consiste é a coligação majoritária, não temos mais coligação para deputado federal e estadual. A coligação majoritária que apoia um determinado governador, ela tem duas alternativas. Ou ela apoia, repete-se para Senado a mesma coligação, ou não se repete no Senado e cada partido que integra a coligação de governador pode lançar seu candidato a Senado, né? E há a possibilidade de alguns partidos não lançarem candidato, mas o tempo de TV desses partidos, que numa coligação poderia auxiliar o candidato a senador, como só ia acontecer com o candidato a governador, não se somaria nesse caso, né? No caso aqui no Paraná, nós temos já, no mínimo, 4 pré-candidatos a Senado desta coligação que sustenta o governador Ratinho Júnior, né? Nós temos já o Guto Silva, pelo PP, nós temos o próprio Paulo Martins, pelo PL, há um candidato do PSD, o ex-secretário de Saúde, Beto Preto, e o ex-governador Orlando Persutty, pelo MDB, que aqui integra essa aliança, né? A vinda do Sérgio Moro, até então, o União Brasil não tinha candidato ao Senado, me parecia que ia caminhar, me parece que o candidato do presidente Bolsonaro, o deputado federal Paulo Martins. Mas aqui no estado do Paraná, né, em São Paulo, se resolveu uma crise política, e aqui no Paraná foi uma verdadeira tsunami desde ontem à noite, as articulações mais diversas, eu advogo para candidatos de vários partidos, e o cenário do Paraná, que caminhava para uma definição, virou uma tsunami, né? É difícil prever o que vai acontecer. E Guilherme, agora mudando um pouquinho de assunto, né, falando sobre a decisão ali da segunda turma do STF, que também é um grande destaque desde ontem, né? A segunda turma, então, acabou derrubando a decisão de Nunes Marques e a cassação de Fernando Francischini, então, foi mantida. Ontem a gente recebeu aqui no BMC News, né, a doutora Tamea Danelon, que é a procuradora da República, dizendo que há muitas inconstitucionalidades sobre esse processo. Primeiro, eu queria saber a sua opinião. É possível punir candidatos por fake news? No caso da declaração de Fachin Moraes sobre caçar candidatos que publicarem notícias falsas, tem amparo jurídico? Veja, esse é um tema que me atrai muito, porque dentro do direito eleitoral, o que eu mais estudo é justamente a parte relativa à liberdade de expressão e propaganda eleitoral. E, de fato, o fenômeno das fake news, né, que se inicia com, digamos assim, a hegemonia das redes sociais como um meio de comunicação e se acirrou nas eleições de 2018, é um dos principais temas que eu e acho que a maioria dos estudiosos dizem que a legislação não dá conta, né? O que tem de interessante e controverso na decisão do caso Francischini? Primeira questão, ela tem um ponto muito virtuoso, porque ela eleva a condição de meio de comunicação social para fins de exercício do direito eleitoral e, portanto, de controle da justiça eleitoral às redes sociais. Eu acho que isso ninguém ignora, né? Eu dou sempre exemplo, né? Se a pessoa prefere ter um outdoor colocado atacando essa pessoa, ou se ela teme mais uma viralização em redes sociais do mesmo ataque. A resposta é óbvia, né? Então, as redes sociais, de fato, têm um alcance de convencimento do ponto de vista propagandístico e da liberdade de expressão em direito eleitoral, às vezes muito mais intenso do que rádio e TV. Portanto, essa parte da decisão está correta. Eu diria até que a jurisdição eleitoral e a justiça eleitoral demorou para reconhecer que as redes sociais são um meio de comunicação extraordinário, muito potente, que inclusive revoluciona a forma da humanidade comunicar. Aí tem 2 aspectos bastante controversos, na minha opinião, né? Primeiro, é o fato de ter sido engendrada a cassação do deputado Francischini sem levar em conta a influência daquela manifestação profundamente infeliz e, de fato, falsa. É uma fake news, não aconteceu nada daquilo que ele falou. A urna foi periciada aqui no estado do Paraná e até me permita registrar isso. A tal da urna onde você votava no Haddad e dava Bolsonaro, o Bolsonaro teve 200 e poucos votos e o Haddad teve 13 votos. Então, seria uma fraude muito mal feita, né? E nada se achou. Mas mesmo que isso seja gravíssimo, atentatório à democracia, atentatório à própria dignidade da instituição da justiça eleitoral, é evidente que ter falado isso faltando 22 minutos para encerrar uma eleição, não é possível cogitar que isso alterou a votação a ponto de um deputado eleito com 430 mil votos, né, que sozinho fez o quociente eleitoral dele de mais 2 deputados, tenha esse fator influenciado no convencimento eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral disse o seguinte: nesse caso, a gravidade da conduta
não é a modificação do resultado eleitoral ou a possibilidade de afetação do resultado eleitoral, mas sim o fato da gravidade em si, como se fala em re ipsa, no que ele falou que é atentatório à própria democracia. Isso é uma mudança de entendimento. Até então, nós não tínhamos essa cassação. Há vários autores muito consistentes que dizem que, se nós pegarmos toda a cassação no Brasil, ela é sustentada no parágrafo 9º do artigo 14, que diz que cabe à Justiça Eleitoral prevenir e, eventualmente, cassar candidatos, estou traduzindo aqui, quando as suas condutas afetam a normalidade e legitimidade do pleito. Nesse caso, o que se compreende é que essa fala de Franceschini pode não ter alterado a legitimidade do pleito, ou seja, o resultado final, mas atacou a normalidade, porque atacou a própria Justiça Eleitoral. Mas esse é um ponto controverso. E o terceiro ponto controverso é que a cassação do Franceschini levou de chofre, de roldão com ele, mais 3 deputados estaduais do partido dele, que não tinham nada a ver com o rolo, declararam fake news. E aí sim, aí me parece o ponto mais grave na minha avaliação, né? Que nas eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral mudou o entendimento que está escrito no próprio Código Eleitoral, lá no artigo 175, parágrafo 4º, que só se anula os votos dados à legenda se a cassação ocorrer até a data da eleição ou por abuso de poder, estendendo a interpretação, que afete a legitimidade da eleição. E nesse caso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que a fala do Franceschini não modificou o resultado eleitoral. E aí me parece profundamente injusto e inconstitucional que os votos dados à legenda do deputado Franceschini, decorrentes da campanha feita por ele pela legenda, não sejam validados, e os outros 3 ou 4 deputados que assumiriam a cadeira deixada pelo Franceschini tenham perdido o mandato. E acredito, não sei se vai dar tempo, que o próprio Supremo Tribunal Federal deve corrigir essa circunstância, como ontem o ministro Gilmar Mendes disse no voto dele, ele afirmou expressamente isso, até porque a jurisprudência do Supremo, que diz que uma mudança de entendimento da Justiça Eleitoral numa eleição só pode ser validada para outra, ele disse isso claramente, mas disse, neste momento aqui, de uma tutela provisória, na segunda turma, não é o meio processual, nem o momento de rever isso daí. Mas eu acho que esse terceiro aspecto pode ser revisto sem prejudicar esse novo entendimento correto, na minha opinião, da Justiça Eleitoral, de considerar tanto as redes sociais e a internet como meios de comunicação para fins de controle do abuso, quanto de entender que fake news pode levar à cassação de candidatos políticos eleitos. Ainda existe a possibilidade de recurso ao plenário ou embargos infringentes em relação aí a Franceschini? Veja, em relação ao Franceschini, cabe ainda embargo de declaração e, em tese, cabe sim o chamado embargo infringente, porque a decisão da segunda turma ela foi por 3-2, né? Eu, particularmente, e aí eu tenho que ser sincero, conhecendo a composição atual do TSE e do Supremo Tribunal Federal, eu acho que hoje já há uma convicção formada em relação à cassação do Franceschini, sobretudo em relação a essa mudança de entendimento a respeito da natureza jurídica das redes sociais e da internet, que passam a ser meios de comunicação social como rádio e TV, eu acredito que isso, eu não diria nem que tem um 9-2 lá, né? Eu acho que talvez até o próprio ministro André Mendonça e talvez o ministro Nunes Marques, né, do ponto de vista jurídico, entendam que isso é inarredável. Mas especificamente em relação à cassação do Franceschini, eu acredito que haja um 9-2, né, muito claramente configurado, e me parece, como eu selecionei em 3 itens, que esse terceiro item, e tenho falado isso, porque alguns deputados aqui do Paraná eu os conheço, né, eu tenho falado para os deputados que, como eu digo, foram de chofre, foram por arrastamento cassados, que existe sim a possibilidade do Supremo Tribunal Federal validar os votos para legenda, que salvaria os mandatos desses 3 e o 4º deputado que entraria na vaga do Franceschini. O problema todo é tempo, né? Nós estamos aí a menos de 4 meses das próximas eleições, 4, 5 meses, e eu não sei se há tempo para o Supremo Tribunal Federal pautar esse assunto, que é importante, mas obviamente não tem o mesmo impacto político da cassação do deputado Franceschini, que impactou o Brasil inteiro, levantou um debate enorme, como nós vimos ontem, né? Alguns opositores até do governo, né, disseram que Nunes Marques não poderia ser o relator dessa ação, porque ele não tem relação aí especificamente com outros inquéritos, né, de fake news. A oposição acaba até acusando aí de uma manipulação para que o processo chegasse ao Nunes Marques e aí saísse de repente até da própria Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia. Isso seria possível? Você acredita?
Eu acho que usar a palavra manipulação no sentido de uma fraude é um tanto quanto forte. Eu acho que os advogados que defenderam a causa do deputado Franceschini, sobretudo a advogada condutora, que é uma professora reconhecida nacionalmente, Marilda Silveira, foi inteligente ao buscar dentro dos mecanismos processuais um relator, né, um juiz natural que fosse mais favorável à causa. Isso não tem nenhum problema, né? Aliás, para mim fazer uma comparação aqui, ilegal foi o que fizeram na época da Lava Jato do próprio ex-juiz Sérgio Moro tentar concentrar o que a gente fala na advocacia de uma competência universal. Tudo que dissesse respeito à Lava Jato ou às operações ali conduzidas tinham que ficar com o Sérgio Moro. Isso, de fato, foi uma manipulação fraudulenta, na medida em que a competência é delimitada, nesses casos criminais, pelo juízo do local onde a infração foi cometida. E tinham coisas que aconteciam fora da Petrobras, como aconteceu em vários outros casos depois, que se buscava manipular, os procuradores buscavam manipular a jurisdição para que ficasse com o juiz Sérgio Moro. Eu não diria que houve manipulação, mas do ponto de vista jurídico, eu diria que houve uma inteligente forçação de barra para tentar buscar um relator menos desfavorável à questão, e aí driblou-se a competência originária que era, de fato, da ministra Carmen Lúcia, tanto que quando o sistema do tribunal recebeu o mandado de segurança de um dos deputados do Paraná, que tomou posse por conta da anulação dos votos do Franceschini, automaticamente o sistema do algoritmo do Supremo Tribunal Federal dirigiu a Carmen Lúcia. Eu acho uma manobra inteligente, mas no meu ponto de vista, ela foi excessiva. De fato, a relatora natural dos casos relativos a essa situação do Franceschini era a Carmen Lúcia, e aqui vai uma explicação bem rápida. A advocacia do Franceschini tentou dizer que o referencial para a tutela provisória não era o recurso extraordinário, mas sim a arguição de descumprimento de preceito fundamental 761, que era de relatoria do Nunes Marques. Mas a DPF, ela é o que a gente chama de processo objetivo, tal qual uma ação direta de inconstitucionalidade, que técnica e juridicamente não tem partes. Então, você construir uma prevenção com base num processo objetivo que não tem partes, de fato, dentro do direito é uma coisa complexa. Mas manipulação de modo algum. A conduta dos advogados foi muito inteligente, foi bastante articulada, como se espera de uma advocacia combativa. Tá certo, então, doutor Guilherme Gonçalves, advogado, professor de Direito Eleitoral, muito obrigada pelos esclarecimentos, por nos ajudar realmente a entender, são questões bem importantes, né? Muitas vezes a gente, leigo assim, fica sem entender exatamente, né, essa questão jurídica, essa parte mais importante, que isso traz aí realmente um esclarecimento muito pertinente para todos nós. Muito obrigada, professor. Fica aqui o convite já também para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, eu estou sempre à disposição. Bom dia. Muito obrigada, bom dia.